Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Um abraço a todos. Hoje, o nosso bate-papo aqui será sobre o Corinthians. Um tema que está muito palpitante. Eu vejo muita gente escrevendo contra a favor a respeito da vaquinha virtual Gaviões, né, que a Gaviões da Fiel, a torcida principal, a torcida empresarial do Corinthians, quer fazer para ajudar o Corinthians em suas dívidas. Eu, particularmente, acho muito legal. Acho que é uma iniciativa inteligente, uma oportunidade da torcida tirar o time do buraco. Antes de mais nada, da gente começar esse bate-papo, a verdade, quero convidar vocês a fazer a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Faça sua inscrição, dê o seu like, ative o sininho, todos os vídeos você vai ser avisado, dê seu palpite, dê sua opinião, sua sugestão de pauta, enfim. Vamos bater aquela conversa que a gente faz muito no Twitter. Todos os jogos eu estou ali, analiso, converso, disputo, enfim, a gente vai batendo papo e isso é muito legal e está tendo um retorno muito jóia. O negócio é o seguinte, eu ouvi opiniões, né, de jornalistas importantes, uma que ficou muito marcada para mim do meu grande amigo Menon, né, que tem o blog do Menon no UOL, ele é contra a vaquinha virtual, entende que esse negócio da torcida querer ajudar a pagar o time é uma derrota, é vergonhoso e tal. Eu tenho uma opinião contrária. Vamos lá, a gente tem que entender sucessivas más administrações, principalmente a última do Andrés, fizeram o clube que fez um levantamento agora de ter uma dívida estimada em 1 bilhão. Veja que o Cruzeiro, por ter uma dívida assim, entrou numa onda que foi para a Série B, chegou na Série B, não conseguiu subir, está lá numa situação de penúria. O Corinthians chegou com 1 bi. Se você for contar, o Corinthians tem 569 milhões para pagar da Caixa. Vamos lá, que o Corinthians ainda tem e fez o nome rights, né, o nome lá do Neoquímica Arena, que vai pagar 300 milhões nesse período. Então você vai abater desses 569 milhões e sobrar 269, ou seja, o Corinthians tem 1 bi 269 milhões de dívida. E aí, quando a torcida percebe essa situação, com folha salarial atrasada, pagando, né, atrasado, problemas, não vai poder contratar, a própria diretoria do Ilho, o presidente que chegou agora, falou, poxa, vai ser muito difícil a gente fazer contratação. O torcedor não é bobo, o Corinthians acostumado a ganhar títulos na última década, ganhou muitos títulos, ele vem percebendo que, tirando o Paulista, que dá para você brigar, o Corinthians não é candidato a nada. Nada, Libertadores não tá na Sul-Americana, mesmo na Sul-Americana não é candidato, no Brasileiro não é candidato, na Copa do Brasil não é candidato, não dá para você ver um Corinthians assim. Então, claro, pode chegar, claro, só que agora a gente está até sem a força da Fiel, dentro de campo. A Fiel vai o quê? A Fiel vai para o estádio, mas é como se ela estivesse dentro de campo. Setorista por muitos anos, a gente trabalha em estádio, vai na Neoquímica Arena, como no antigo Pacaembu, quando o Corinthians fazia da sua casa o Pacaembu, a força da torcida é impressionante. Então é verdadeiramente o seu 12º torcedor. E esse 12º torcedor quer se transformar num cara, ou em milhões e milhões de caras, para ajudar o time a sair do buraco, a poder montar times competitivos. Poxa, por que eu acho muito legal isso? Guardadas as devidas proporções, o Palmeiras teve no Paulo Nobre o seu presidente, que chegou, tinha dinheiro, é um cara conceituado no mercado financeiro, saldou 500 milhões de dívida do Corinthians do bolso, acertou toda a parte financeira, o Palmeiras tinha acabado de cair, depois ele foi saneando o clube, o Palmeiras já o pagou e hoje o Palmeiras está lá. Ah, mas nós não estamos falando de um cara que vai administrar, nós estamos falando de uma torcida. Gente, a Gaviões da Fiel é uma escola de samba, recebe muita grana, verba de TV, da prefeitura, para montar essa escola de samba. É uma coisa profissional. Foi profissionalizado. Então, quer dizer, ela entende dessa parte financeira, tem as pessoas competentes, tem as pessoas para contar, para vender, para não sei o quê, para acertar e para trabalhar todinha a escola de samba. Tem a ver uma coisa com outra. Porque, evidentemente, que não basta você fazer uma vaquinha virtual e não sabe para onde vai o dinheiro. Óbvio, óbvio. Tanto que eu vi que o diretor financeiro, o supervisor financeiro do Corinthians, vai ter uma reunião, já teve o Duílio, o presidente, com o pessoal da Gaviões, para ver como que eles podem acertar. Eu vi até uma ideia legal do pessoal da Gaviões falando, poxa, de repente o dinheiro que a gente arrecada,
podemos fazer direto, uma ligação direta com a Caixa. Ó, arrecadamos 1 milhão, ó, já bate da Caixa. Então isso aqui eu acho legal. E acho até, por exemplo, assim, vai fazer uma vaquinha virtual. Você fala, pô, torcedor, a cada 10 reais, 5 vai para o estádio e 5 vai para o clube. Olha que ideia também. Isso é uma coisa que eu pensei. E aí você vai rendendo, opa, primeiro milhão. Aí a própria torcida pode, primeiro milhão. Olha, esses 500 mil, 500 mil eu vou destinar ao clube, 500 mil à Caixa. Pagando 500 mil, quanto que você já dá de desconto ali da Caixa? Você tem financiamentos que você pagando lá atrás, você pode ir batendo, né? E aí você pode até amortizar. No clube é a mesma coisa. Então você vai arrecadando, vamos supor que a torcida, no período, não sei qual período de tempo, consiga arrecadar 10 milhões. 10 milhões. Olha, a torcida do Corinthians nada é impossível. Você já pensou você pegar 5 milhões e você olha, tem a folha de pagamento, um exemplo, uma folha de pagamento ou alguma coisa, você consegue... Então agora o presidente tem que investir um pouco mais no futebol e tal, e você conseguir ajudar em alguma situação. Eu acho isso interessante. Primeiro momento nessa reunião, a torcida tem que querer da diretoria também planejamento. Eu vejo que o Duílio está acertando. Você vê, já saíram do Corinthians muitos jogadores. Veja, e aí é o Andrés, que era o anterior, o Duílio estava na administração, não dá para ele se isentar de dívida, mas eu fiz uma listinha aqui. Sid Clay, Bozelli, Sornosa, Madison, Janderson, que foi reemprestado para o Atlético, o Iago, que rescindiu seu contrato para ir para o Santa Cruz, o Davó, que foi para o Guarani, o Bilu, foi para o Corinthians, Rafael Bilu, só empresta, o próprio Thiaguinho, por isso comprou do Nacional, e só empresta, agora está na Inter de Limeira, o Matheus Jesus, pagou uma bala, André Luiz, Marquinhos, o Jonathan Cafu, gente, o Corinthians conseguiu contratar, o Andrés, por 3 anos de contrato. Esse cara, quando fez um belo campeonato paulista lá atrás pelo 15, o São Paulo trouxe e fracassou no São Paulo, acho que foi para a Bulgária e tal. O que tem na cabeça fazer um cara que pode... É um teste que nem foi feito, porque não gostaram nem do treino, o Mancini nem gostou do treino, 3 anos de contrato. A gente emprestou ele para o Cuiabá até o final do ano. E os outros 2? Olha as falhas financeiras e administrativas do Corinthians. O torcedor tem que cobrar, né? O Walter, que é grande goleiro, foi emprestado e depois acaba o contrato. O próprio Marlon, quanto tempo de contrato, né? Nossa Senhora. Então o Corinthians já está fazendo essa limpa, esses jogadores todos que eu estou falando, para sair. O Everaldo, o Fecim e o Michel Macedo, que estão treinando em separado, o Corinthians também quer negociar. Enfim, e a tendência, apesar do Mancini falou que o ideal é ele poder competir, tentar brigar por algum título, é de 4 a 5 reforços, em princípio, até por esses problemas financeiros, o presidente falou que não tem em mente contratar. É aí que vem a torcida, gente. Se a torcida faz uma vaquinha virtual, se faz uma arrecadação, vamos pegar quantos e quantos milhões de corintianos. Se você já pensou, se você... Metade da torcida do Corinthians ajuda com 10 reais. Não é exemplo. E aí você tem um mecanismo de você... Olha, o dinheiro que eu estou arrecadando, estou entregando para a torcida está arrecadando, pagamos isso, pagamos aquilo, amortizamos aqui no estádio tanto, amortizamos tanto da folha de pagamento, o Corinthians deve, tem alguns credores, pagamos esses credores, ajudamos não sei o quê. Poxa, eu entendo que não vejo problema nenhum. Com tudo que você faz, querendo o bem do seu clube, né? O torcedor do Corinthians é apaixonado, como todos os torcedores, mas o torcedor do Corinthians quer ajudar financeiramente, eu não vejo problema, cara. Não vejo nenhuma humilhação, não vejo nenhum, assim, ai meu Deus. Cara, o Corinthians entrou numa situação de penúria. 1 bilhão em dívidas, eu nem sei qual que é desse montante que é a curto prazo, né? Mais que o Corinthians arrecada, o Corinthians é a segunda maior torcida do Brasil, se não for a segunda maior do mundo, né? Porque o Flamengo e o Corinthians, para mim, se você for analisar, tem até as maiores torcidas do mundo, não só falando do Brasil, mas enfim, o Corinthians que voltou a apostar na base, claro que foi forçado, né? Você já viu Varanda no time titular, né? Você vê agora o Michel Macedo saindo, que era o reserva imediato do Fagner.
você tem lá o Formiga, você tem o Daniel Marcos, eu vi muitos jogos desses caras na base, 2 laterais direitos, que merecem chance para quando tiver oportunidade, o Fagner joga muito, mas merecem chance. Aí você vê vários garotos ali já no time titular do Corinthians, ou no grupo titular, né? No time titular, entendo até que o Wagner Mancini é muito cauteloso. Ele deu uma entrevista recente falando que espera mais os garotos nos treinos para poder aproveitá-los nos jogos. Então, ele mandou o seu recado. O Varanda, segundo ele, aproveitou bem, vem jogando bem, vem tendo oportunidade. Maravilha. Mas acredito que eu acho que o Wagner Mancini também tinha que ter uma postura mais de colocar garotos, principalmente em jogos considerados mais fáceis, você também dá para eles rodagem no profissional. Também depende de você, Mancini. Mas falando especificamente da parte financeira, da parte de marketing do Corinthians, eu vejo com bons olhos essa vaquinha virtual. Vejo que o torcedor pode e deve ajudar, vejo sim. E principalmente, você ajudando, você tem que ter um mecanismo para você ver onde que vai esse dinheiro. Pedir para o presidente e para o diretor financeiro e para o clube parar de fazer loucura. Tratar Jonathan Cafu, Avó, jogadores que... Estava na cara, gente. Estava na cara quando foi feitas essas contratações nebulosas. Primeiro, que o treinador que estava na época não pediu. Segundo, o treinador não pediu, viu o treino, não aproveitou. E aí você faz negociações esquisitas, né? 3 anos de contrato para o Cafu, qual sentido? Também vejo que a atual gestão do Corinthians pegou o Sub-23, trouxe o Danilo, né, o meia Danilo, aposentado, para tomar conta. Nesse primeiro semestre não vai ter competições, depois você vai ter competição de aspirante, enfim. Mas já é uma situação para você ver que você também tem que Sub-23, tem que ter Sub-23, cara. Não pode ter muito jogador ali acima de 23, então você fica até meio... A gente tinha uns 30 jogadores, eu fiz campeonato de aspirante, uns 30 jogadores, porra, em muitos deles você pode ter só 4 no regulamento do campeonato acima dos 23 anos. Trouxe um monte de jogador que nem aproveitado foi. Teve cara do aspirante do Corinthians que já foi embora, que sequer jogou um jogo. Então, por que essa perda de dinheiro? Né? Então, essas coisas que numa vaquinha virtual, legal o torcedor também está por dentro do que acontece no clube financeiro. E está cobrando besteiras, gastos desnecessários, parcerias com empresários. Né? Então tem muita coisa errada em todos os clubes. Especificamente estou falando do Corinthians, eu vou falar do Corinthians. Então o torcedor ajudando, fazendo uma vaquinha, arrecadando, ele pode tentar diminuir o prejuízo do Corinthians. 1 bilhão de dívida, mais meio milhão, né? 1,5 bilhão que vai dar de dívida no estádio. Como você vai querer que o Corinthians tenha um time forte? Como você vai querer que o Corinthians faça grandes contratações? Como você vai querer que o Corinthians dispute campeonatos? Então a tendência, se nada for feito, é que o Corinthians vai ser um simples figurante, como foi o ano passado. Né? O Corinthians chegou na final do Campeonato Paulista. É verdade. O Corinthians chegou a ser tricampeão com o Carille. É verdade. Mas a situação foi, o volume de dívida foi aumentando. Hoje tem 1 bi, dívidas a curto prazo, e aí você tem dívidas com o elenco. Gente, vai ter que acabar vendendo jogadores, fazer poucas negociações importantes, enfim, é uma coisa para você pensar, uma coisa para o torcedor participar, eu concordo, e principalmente, eu acho que o torcedor pode arrecadar e ajudar o clube. Acho que essa parte financeira, se você ficar atento, se você ter mecanismo para saber para onde vai o dinheiro, se você conseguir revelar qual foi a dívida, qual que foi a batida do dinheiro arrecadado, acho que o torcedor vai dar uma contribuição maravilhosa para o Corinthians e dar principalmente exemplos para os adversários. Porque se você faz isso, de repente os outros adversários vão falar, poxa, peraí, a torcida do Corinthians está ajudando a tirar o time do sufoco. A torcida do Corinthians está ajudando a sanear o time financeiro. A torcida do Corinthians está cobrando contratações ideais, nada de besteira. O Corinthians está enxugando o elenco, tinha muito jogador tranqueira. O torcedor entende que tranqueira, que não serve. E o Corinthians está enxugando e não vai trazer mais caras assim, nós vamos ficar em cima. Então acho que é um mecanismo muito legal, uma troca, e até uma troca que pode ser profissional. Sou a favor, gostei da ideia da
Gaviões, ou da torcida do Corinthians, né? E me parece que é muito mais voltada assim a Gaviões, e você vai estender para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, torcedores. E acho que se você mostrar profissionalismo nessa troca, eu pago, a gente noticia, todo mundo vê que é importante, e aí tudo isso vai ajudar para o clube. Nós vamos ter um clube novamente competitivo, e principalmente nós vamos ter um clube que vai voltar a contratar, vai voltar a ser forte e vai entrar no mercado para brigar por títulos. Parabéns à torcida do Corinthians, parabéns a Gaviões. Gostei dessa vaquinha virtual e espero, sinceramente, que vocês deem esse exemplo, façam, contribuam com o clube e possa servir até de exemplo para os seus adversários. Legal? Um abraço, até a próxima. Convido vocês, hein? Façam a sua inscrição no canal, ative o sininho, todos os vídeos serão informados, dê o seu likezinho ali, dê a sua palavra, a sua opinião e a sua sugestão de pauta. Grande abraço a todos, até a próxima.